Tem uma frase que diz que brasileiro só fecha a porta quando é assaltado. E é exatamente isso. Desde dezembro do ano passado, nós temos notícias ruins e tristes sobre o coronavírus. Cada vez mais está se espalhando, cada vez mais matando pessoas e sendo um perigo invisível para todos nós. O Brasil tem começado a ter alguns casos, mais de 1.000 casos. Infelizmente já chegamos a 4 mortes. E todas as orientações que são dadas, muito é ignorado. O muito é muito ignorado, né? Nesses dias eu postei uma criança, né, falando, é tão fácil entender, é só ficar em casa. Quer dizer, uma criança de 5 anos entende e muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que é besteira e não é, gente. É melhor realmente a gente fazer esse esforço, ficar em casa, de quarentena. Isso não quer dizer que vamos ficar 40 dias em casa. Quer dizer que a gente precisa se isolar para proteger-se e proteger o próximo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E o álcool em gel é muito importante. Mas lavar as mãos com sabão é muito mais importante também, ter o asseio. O sabão, lavar as mãos com sabão é 91% de eliminação de qualquer bactéria. E o álcool em gel é só 85%. Então, o que a gente precisa fazer? Lavar nossas mãos e passar o álcool em gel. Isso não é difícil. É asseio. Os médicos, eles lavam até aqui no braço. Para quê? Para fazer merchan? Claro que não. Para proteger o paciente no qual ele vai ter contato ali. É a vida da pessoa que está em risco. Então, minha gente, eu vejo as igrejas, eu vejo ONGs, eu vejo todo mundo parando para combater. A paróquia do Crato, a diocese do Crato, fez um comunicado de que a igreja também é pró esse combate, né? Eles estão falando e dizendo direto para os idosos ficarem em casa, para a população ficar em casa e cancelando alguns eventos. Isso é ótimo. Na medida que nós vamos cancelando esses eventos, essas reuniões, essas coisas, a gente está se protegendo e protegendo o outro. Gente, isso é temporário. Mas para ser temporário, a gente precisa fazer a nossa parte. Quanto mais cedo a gente se afastar, mais cedo a gente vai se abraçar. Então, isso não é demais, isso não é pedir demais. A gente precisa fazer a nossa parte. E como tal, a gente precisa, de certa forma, ser prudente. A gente precisa só seguir uma regra, isso não é demais, isso não é pedir demais, sabe? Cidades pequenas, como a que eu moro, poucos estabelecimentos estão tendo álcool em gel, isso é gritante, porque a população acaba sendo desprotegida. Então, o que é que tem que se fazer? Lavar as mãos. Aqui, na minha cidade, poucos os locais é encontrado álcool em gel. As máscaras se encontram, mas o álcool em gel em poucos locais, eu já fui em 2 locais procurar o álcool em gel e eu não consegui. Nem as pessoas, os mercados conseguiram se organizar para essa guerra invisível que a gente está travando. Então, se a gente não se proteger com o mínimo, todo mundo vai estar em risco, principalmente essas cidades pequenas que a gente sabe que é muito mais vulnerável por idosos, por crianças e por N situações. Então a gente tem que fazer a nossa parte, entende? Isso não é coisa demais. E a gente sabe que existem os grupos de risco. E os grupos de risco
são crianças, são idosos, são hipertensos, são pessoas que estão em tratamento ou tiveram em tratamento do câncer, são transplantados, são diabéticos, entre outras pessoas que passaram por algum processo de medicamentoso ou processo físico de saúde. Então, gente, é uma guerra invisível. O vírus, ele dura até 3 horas no ar. Então, minha gente, praticamente nós estamos num estado de calamidade. Isso não precisa trazer uma histeria entre as pessoas, não precisa. Mas o que precisa, por que a fala? Por que o apelo? É pra gente se cuidar, é proteção, são medidas protetivas que o governo, entre outros órgãos que nos aconselham, nos sugestionam, direto na imprensa, direto na mídia, direto pelo Ministério da Saúde, por outras organizações de saúde também que falam, todo mundo na mídia falando sobre isso. Lave bem suas mãos, coloque o álcool em gel. Vamos fazer isso. Já que a gente não está tendo acesso ao álcool em gel, eu falo aqui, muitas pessoas não estão tendo acesso ao álcool em gel, então lavem bem suas mãos. Lavem o dorso, lavem a palma da mão, entre os dedos, entre as unhas, e mais ou menos 15 segundos lavando as mãos. Isso é o mínimo que deve ser feito, até para a sua proteção. Usem máscaras, evitem ir na casa das pessoas, evitem estar em aglomerações. A gente não sabe quem está ou não infectado. Então, o mínimo tem que ser feito. É isso. Eu sei que muita gente talvez esteja nervosa, talvez esteja nervoso, talvez estejam desesperados pela questão muito grave que a gente está passando no Brasil. Nós já passamos por muitas coisas no Brasil, também muito desesperadoras, mas o que a gente tem que ter é manter a nossa calma, manter o nosso equilíbrio, manter nossa saúde mental e fazer o que se pede. Apenas fiquem em casa. Tem uma moça que falou assim: vou aproveitar para arrumar meu guarda-roupa, vou aproveitar para lavar aquela roupa, vou aproveitar para ler um livro, para terminar minhas leituras, para fazer um curso que eu não finalizei. Enfim, vamos aproveitar para fazer isso, gente, e vamos se cuidar, pelo amor de Deus. Vamos, porque é o mínimo que se preza, é o mínimo que se pede, é o mínimo que se pode fazer. E a gente precisa se unir, a gente precisa estar nesse combate, junto com o governo, junto com esses soldados que são enfermeiros, que são médicos, que precisam estar à frente disso. São eles que estão enfrentando, são esses profissionais da saúde que estão enfrentando toda essa batalha. Então a gente precisa orar por eles, orar por essas pessoas que ficam nas ruas sem ter nem por onde se apoiar. Dessas pessoas também que são totalmente vulneráveis, que talvez não tenham um teto, talvez não tenham como se alimentar e cotidianamente pessoas passam por elas, infectadas ou não, diariamente. Então, vamos também orar e pedir a Deus para que essa coisa passe logo, para que a gente volte a se abraçar mais rápido. E é isso. Eu tô fazendo a minha parte, faça a sua. E a Santa Maria a Faculdade Santa Maria, eu vi nos stories deles que eles estão fabricando o álcool em gel. Isso é muito interessante. Eu vou até compartilhar e deixar aqui no story para que pessoas aí da cidade de Cajazeiras ou que não conseguem ter acesso ao álcool em gel, quando tiver prontinho, vocês vão lá e solicitem ou vejam como vocês podem estar tendo acesso a esse álcool em gel. É muito importante isso. E eu até parabenizo também a Faculdade Santa Maria, como sempre, fazendo muito bem a população, né? Muito bem. A faculdade é um exemplo em todo o estado da Paraíba e na região. Então, parabéns, Santa Maria, por mais esse ato de solidariedade com as pessoas, né? Cuidando do bem-estar físico e mental das pessoas. Parabéns, Santa Maria. Enfim, gente,
Comprem álcool em gel, mas não façam estoque. Outras pessoas precisam ter acesso. Assim como na minha cidade, poucas pessoas estão tendo acesso porque não estão tendo aonde comprar, você está tendo aí na sua casa por estoque. Então, se todo mundo se proteger, não necessita, né? Mas se tem um que não consegue se proteger com álcool em gel, que também não é tudo, como eu falei, então já é um pouco preocupante, aquela pessoa já pode estar já mais vulnerável, então isso é um risco para toda a população. Então, minha gente, vamos fazer nossa parte, vamos lavar nossas mãos, vamos ter cuidado. Talheres, use os seus talheres, separe seus copos dos seus copos. E não é porque a gente tá no interior de Ceará que a gente também não tá propício não, viu? Vamos se cuidar, por favor. Grande abraço. O History engoliu minha fala, mas enfim. Grande abraço para todo mundo. Fiquem em casa, por favor. Não deixem os idosos, as crianças saírem de casa. Por favor, não deixem. É temporário, minha gente. Vamos orar a Deus para que isso seja, para que passe rápido, tá? E vamos ficar em casa. Vamos se unir em pró, sabe, em pró a nossa vida. Vamos tentar combater do nosso jeitinho, tá bom? Vamos ficar em casa, aguenta a mão, não deixa nossos idosos saírem, evitem aglomerações, pegadas de mão, em contato físico, tá bom? Quando tudo isso passar, a gente volta a se abraçar, volta a se cumprimentar, e não é um desrespeito. Pelo contrário, nesse momento em que o Brasil pede ajuda, é a hora da gente fazer isso, ou isso, para que o outro entenda que a gente está sendo solidário também com a saúde do outro, tá bom?